Salve, salve, meu mano showzinho. E aí, mano, tudo de boa? E aí, mano, tudo na paz? E aí, tudo tranquilo, Mais mano? um dia. Mais um dia na correria aqui, fazendo nosso trampo, nosso trabalho no YouTube, moleque. Você trabalha não, mano. Calma, Nosso investimento de tempo. nosso investimento de tempo, então, mano, conforme você Tem quiser, pa- velho. tem o pavor dessa palavra, trabalho. Então, mano, hoje eu vim com alguns temas, tá ligado? Que a gente nunca vem muito com alguns, mas eu tô com alguns em mente, tá ligado? Eu tava querendo conversar contigo, mano, pra gente falar um pouco, talvez, sobre solidão e falar um pouco sobre relacionamento, tá ligado? Não só relacionamento, no caso, amoroso, mas o relacionamento que a gente tem no dia a dia com pessoas, tá ligado? O que você acha de a gente debater um pouquinho sobre esses assuntos aí, mano? Dá pra gente dissecar bastante coisa, mano, desse assunto. Então vamos começar pela solidão, né, mano? Eu vou começar aqui pela minha, né? Eu sou uma pessoa que é introvertida, então eu tenho ela como natureza, tá ligado? Sempre carrego ela pra onde eu fui. E eu, por exemplo, aqui dando meu exemplo, eu já tive alguns momentos pra baixo em si, só que eu nunca mergulhei em si, realmente de me sentir depressivo, tá ligado? Coisa que eu acho que você já tem um pouco mais pra acrescentar nesse lado, né, mano? Você já teve períodos, talvez, acho que no caso o seu, foi talvez a gente colocar no contexto mais destrutivo do que você sofrer a solidão em si, mas é melhor perguntar pra você que você já tá do outro lado da tela, né, mano? Pessoalmente, eu aprendi a lidar, aprendi a entender, tive que estudar bastante, tanto estudar pra dentro de mim quanto em livros, ter bastante tempo meditativo, pra chegar nas conclusões que eu cheguei sobre a questão da solidão, né? Que eu via muitas pessoas falando que a solidão, quando é boa, ela é solitude. É uma coisa que sempre falo pra ti, né? Que essa palavra só é um enfeite pra bela e velha solidão, né? E que não é Nossa. algo ruim. Mas ela pode fazer ruim se você não tiver um controle sobre ela. Assim, mano, Ela pode ser destrutível. e algo que eu Eu gostaria odeio de essa também de palavra solitude. algo que eu gostaria de adentrar também, mano, a gente entrar realmente nesse teor de solidão, tá ligado? Dar algumas dicas pra alguém que se sente assim, mano. Porque, na minha opinião, um dos bagulhos mais pesados em si é você se ver sozinho, tá ligado? E às vezes, quando você tá muito na bad, você nem tá sozinho em si de verdade, tá ligado? Quando eu falo de sozinho, eu quero dizer companhia, tá ligado? Porque todo mundo tá a vida inteira, todas as idades, desde quando você nasce até quando você morre sozinho, mas por muitos momentos a gente consegue ter companhias de pessoas agradáveis, tá ligado? Só que quando você tá muito mergulhado na solidão, você não tem esse campo de divisão, tá ligado? Você não consegue se dar conta disso. O que você tem como dica para dar de pessoas que são assim? Ou até mesmo de pessoas que não têm amigos próximos, tá ligado? Pessoas que são realmente sozinhas, porque essa geração que nós tá pegando agora, tá ligado? A geração Z, nada contra. A gente gosta pra caralho, admira pra caralho, tá ligado? Os moleque. Mas muitos deles meio que fantasiam com a solidão, não de uma forma legal. Eles usam ela meio que como você não precisa ter amigos, tá ligado? Você não precisa ter pessoas que gostam da mesma coisa que você, pessoas para compartilhar. Eles vão muito na vibe de que as pessoas meio que só querem o delas e pronto, acabou, tá ligado? Não que a gente discorde disso, a maioria das pessoas realmente são assim, tá ligado? Mas eu acho que tem muito valor, mano, em ter grandes amizades, tá ligado? Em você investir a respeito disso. A grande questão aí para quem tá num estado assim, acho que a primeira companhia que tem que ser válida, né, para a pessoa é a própria companhia, né? Então você tem que se conhecer. Então estar só é um momento que você pode se conhecer a você mesmo, né? Então acho que é um presente, né, uma dádiva quando você consegue ouvir seus pensamentos, você consegue se conhecer, você consegue emergir no seu passado e entender o que foi importante para você e trazer ele até hoje contigo, né? Então quando você medita, você reflete, você volta, você lembra da sua infância, da adolescência, pré-adolescência, você vê o que foi importante para você, as coisas que realmente fazem parte de ti. Então, quando você encontra quem você realmente é, depois sim você está pronto para encontrar pessoas que são parecidas com você e compartilham dos mesmos gostos, né? Então, primeiro, a primeira companhia que tem que ser essencial é a gente com a gente mesmo. Mano, uma Então, acho coisa que a que. solidão é Pode concluir aí, mano. Acho que a pessoa que não tem a solidão como uma dádiva, ela não está pronta para interagir com o coletivo.
Então, uma coisa que eu gostaria de pontuar também, a gente tá falando um pouco agora sobre autoconhecimento, mano. Uma coisa que eu acho legal deixar claro também, igual eu falei no vídeo anterior, tá ligado? Algumas coisas que você se constitui do seu passado, nem todas elas são opcionais, tá ligado? Então, você vai ter que aprender a lidar um pouco com algumas coisas você não tem escolha. Por exemplo, eu não gosto muito da forma que eu me comunico, tá ligado? Só que agora tô aprendendo a me comunicar um pouco melhor e eu tô progredindo a cada dia, tá ligado? Então, algumas coisas a gente não escolhe, nossas manias, a forma que a gente fala, tá ligado? Talvez alguns comportamentos que foram incluídos na nossa cabeça desde a infância, alguns preconceitos, tá ligado? E isso a gente sim, a gente tem que se olhar no espelho e mudar, tá ligado? Isso a gente consegue mudar, por exemplo, se a gente foi se a gente tiver algum preconceito, tá ligado? Isso a gente consegue mudar, mas algumas outras coisas, talvez como a gente já tá mais velho, seja mais difícil a gente conseguir essa mudança, tá ligado? Eu sou meio radical nessa ideia e, como sempre falo pra você, eu acho que não existe mudança dentro da pessoa, né? Existe ali uma ideia de filtro de evolução. Que nem Ideia de aquele negócio que progresso em eu si, né, sempre mano? falo, né? De A evolução, gente tá ligado? coloca, a gente coloca filtros para aprender a lidar com seres humanos e parecer acessíveis. Mas a pessoa violenta vai ser sempre violenta, mas com filtros que não são de violência. A pessoa sádica sempre vai ser, a inocente sempre vai ser, mas a gente começa a aprender a colocar filtros de sobrevivência. E esse filtro a gente pode Eu- colocar meio que como uma evolução, talvez, do ser humano. Se a gente tem a evolução de Darwin para tudo, tá ligado? Isso é talvez o nosso tipo de evolução, que é a evolução humana, para ser meio que ser aceito socialmente, tá ligado? E eu acho que se a gente colocar, por exemplo, nesse teor de filtro, eu não concordo com você, mas se a gente colocar, por exemplo, se você se mascarar bastante nesses filtros, você talvez acaba até se perdendo e parecendo que você consegue ser melhor, tá ligado? Nas palavras do Jonathan Show. É bem por aí mesmo. É igual o princípio lá de Arquimedes, né? Do barco de Teseu. Sim, mano. E a minha óptica sobre essa teoria é que, assim, quem observa o barco do começo ao fim sabe que o barco é o mesmo. Mas quem não é o observador dessa história do barco, vai achar que o barco mudou. Sim, mano, porque Para quem não entra conhece, aí para quem não isso, entra aí no tá, teor, velho, do barco. para quem não conhece, não, a história do barco de Teseu é uma teoria da psicologia, da filosofia, que falam de Teseu, ele saiu com o barco e todas as madeiras foram trocadas. E chegou no final da viagem, nenhuma madeira que era das antigas do barco continuou, exatamente tudo foi trocado. Tem entra com aquele princípio, né? O barco é o mesmo ou é outro barco? Então existe muito debate em cima. Meu ponto de vista filosófico é que vai muito do observador. Então, como eu estou na minha vida, eu sou o mesmo desde quando eu conheci. Mas para quem está de fora, já não sou mais a mesma pessoa. Sim, E mano. assim funciona com nessa mesma óptica, eu acredito que as pessoas nunca mudam, porque elas estão vivendo a mesma história, os mesmos paradigmas, é o mesmo barco, porém as madeiras foram trocadas, né? Mas assim, é um ponto de vista bem meu, né? Já não é uma coisa que dá pra falar que é um absolutismo, que é uma verdade absoluta. Ah, sim, mano, mas quanto mais pontos de vista a gente tá aqui pra agregar, tá ligado? A outra pessoa que tá indo do outro lado talvez tenha um ponto de vista completamente diferente. E se você tiver, mano, a gente tá te convocando a deixar aí embaixo, mano. Deixa a sua opinião a respeito disso, tá ligado? Será que as pessoas são realmente capazes de se mudar ou elas somente colocam alguns filtros ou algumas máscaras na vida pra lidar com algumas questões, mano? Agora, entrando mais a fundo ainda, mano, o que, que você tem a dizer pra pessoas que talvez vamos colocar nesse contexto que a gente já discutiu aqui, já tenham meio que olhado para dentro, aprendido que ela realmente quem ela é e do que gosta, e essas pessoas talvez não tenham uma amizade em si. Onde que elas teriam que procurar esse tipo de amizade, mano? Esse tipo de estabelecer conexões para ter uma troca que a gente sabe que nós como seres humanos nós somos seres completamente sociais, tá ligado? Se a gente ficar muito afastado da nossa alcateia, a gente meio que fica doente, tá ligado? O que, que você diria? Onde que essas pessoas vão encontrar, talvez, a sua alcateia, mano? Procurar a alcateia é o primeiro passo para você não encontrar um grupo. Eu acho que quando você, assim, pela minha perspectiva, é claro, pelo meu jeito de viver, eu acho que quando você se dá a liberdade de apenas só viver o que você quer, você vai aglomerando pessoas que estão ali perto. Isso não é um pensamento assim de hoje, desde velho, não. É uma coisa que eu tenho desde a época da adolescência. Então, na época da escola, eu me parava num canto
ficava lá no meu canto e pronto. Eu vou parar um E daqui a pouquinho, mano. pouco, Você já procurou vídeo a respeito sobre beleza, mano? Sobre como as pessoas veem pessoas bonitas? já vi As pessoas bastante, bonitas, mano. elas E têm li um bastante. magnetismo de atrair outras pessoas, entendeu? Não é todo mundo que tem a caixa que você tem, que vai fazer as pessoas querer falar com você, que vai querer interagir com você, que vai querer fazer uma graça, uma brincadeira, tá ligado? Uma piada com você, entendeu? A maioria das pessoas não tem esse privilégio. Então, provavelmente elas vão ter que correr atrás para ter esse tipo de troca de interação, entendeu? Mas pra elas correr atrás, eu tenho que fazer igual eu fiz. Pra conseguir esse magnetismo. Por que eu tenho esse magnetismo? Porque eu realmente taquei o foda-se pra todo mundo, isso desde a época da escola. Eu falo, A mano, gente não está quero saber falando de de ninguém. biologia, parceiro. A gente não está falando de só magnetismo em si. A gente está falando sobre atração, entendeu? As pessoas gostam de estar na companhia de gente bonita, gente que talvez seja inteligente, alguém que você se inspira, alguém que você pega um trijeito, entendeu? Então, para algumas Ó, pessoas não tem isso, mano. Pergunta para a maioria dos nossos amigos se eles têm essa facilidade. A maioria não tem, mano. Então, não é algo que a gente consegue, né, talvez, colocar só seu contexto em si. ó, eu acho que a maioria não tem, porque ainda tá muito preocupado com o que os outros pensam. Isso desde a adolescência. É que nem, voltando eu lá, na época de escola, extremamente excluso, eu parava lá no meu cantinho e fazia o que eu gostava de fazer. Gostava de desenhar, ficava desenhando a ponto de os meus desenhos chamar a atenção das pessoas. Então eu estava ali desenhando e as pessoas me elogiavam pelos meus desenhos. Algumas dessas pessoas tinha gostos parecidos com o meu e o meu desenho foi uma forma de as pessoas chegarem até a mim. Eu, Só desde que novo, gostava de jogar xadrez. Então, xadrez trouxe as pessoas até a mim. Mas nunca fui jogar xadrez para procurar pessoas. Nunca fui desenhar para procurar pessoas. Pelo contrário, tudo que eu faço é para mim. Se agregar pro outro é um bônus. sim, aqui a gente tá meio que falando sobre talvez o grupo dos excluídos, tá ligado? Mas aqui eu tô falando Uhum. mais num teor de uma pessoa do dia a dia, mano. Uma pessoa que é mais basicona, tá ligado? Talvez essas pessoas não vão consumir nosso conteúdo. Talvez eu esteja focando no público errado, tá ligado? Porque as minhas dicas em si, mano, é para as pessoas que talvez se sintam muito sozinhas e gostariam de começar a ter amizade e talvez explorar. Por exemplo, se ela é uma pessoa que curte muito essa vibe que tá em alta de ir em academia, de cuidar do corpo, cuidar da mente, talvez ir pra academia seja uma boa, tá ligado? Se ela quer forçar uma interação com outras pessoas, porém talvez ela seja introvertida, talvez procurar alguma relação, alguma luta, alguma dança, tá ligado? Em relação que você vai, querendo ou não, você vai ser forçado a interagir com outras pessoas e a partir dessa interação que lá no local em si, talvez na academia, talvez numa dança, talvez numa luta, lá não vai parecer forçado porque, querendo ou não, as pessoas têm que fazer a troca em si. Então, isso já ajudaria ela começar a desenvolver essa troca sem ser agressiva, sem precisar chegar em alguém, talvez num parque, tá ligado? Eu acho que não funciona. Seria a troca mais superficial que a pessoa poderia ter. Mas, Então, que mas nem vamos pensar, a pessoa tá indo pra academia para se relacionar com outras pessoas, para estar perto de seres humanos. Mas se não for do gosto dela, se ela não tiver a paixão da academia, se ela não tiver a paixão do exercício, a paixão para evoluir o corpo, ela nunca vai encontrar pessoas que estão nessa mesma frequência. Porque o mundo funciona por frequência. Eu tô, vou pegar um exemplo. Foi de sábado para domingo, eu tinha ido numa baladinha, que foi lá do evento do Hangari com a Arpedia. sim. Primeira coisa que eu fiz foi me desligar de todo mundo que estava comigo. Enquanto estava o som dançando, eu fui dançar, eu fui pular. Então as pessoas que estavam dançando e pulando foram se conectando ali comigo. Tanto meninas bonitas, homens bonitos, um bailarino lá, tinha um dançarino de polidense. Então a minha energia fez que eu conhecesse o barman que gostava, tinha uma conversa bem parecida com a nossa que a gente está tendo aqui. Então eu conheci bastante pessoas assim, muito legal. Mas é por quê? Porque eu realmente saquei o foda-se. Então, se ninguém tivesse vindo conversar comigo e eu não tivesse ido conversar com ninguém, o evento teria sido tão bom pra mim quanto. Porque eu tava pulando, eu tava curtindo, eu me arrumei pra ir pro dia, eu me preparei pra ir pro dia e eu aproveitei o máximo do É dia. que, Então, todas as é que, chances que eu tinha pra ir, eu fui. é que nem eu já falei, mano. Pra mim, você é o cara mais fora da caixa do que eu conheço. Eu me considero alguém fora da caixa, mas eu considero você 10 vezes mais ainda, tá ligado? Então, pra você, você já tem essa consciência
se você vai pra algum lugar e talvez outras pessoas não interajam com você, você já vai pra curtir, entendeu? A maioria das pessoas É, talvez não tem esse nível de consciência, esse nível de sentir tão à vontade com elas próprias, entendeu? Então a maioria vai talvez pra interagir, pra conversar, e se não sair conforme o plano que ela já tinha na cabeça, ela fica decepcionada, talvez ela se o quadro de solidão dela fique ainda pior, tá ligado? Por isso que eu acho, mesmo em relação à energia, quando você vai para esses tipos de locais que eu apresentei aqui para você, às vezes você sente uma sintonia, mano. Às vezes você tá, tipo, sei lá, tá com uma garrafa de água lá, você coloca alguma coisa pra se identificar, uma garrafa do Dragon Ball, tá ligado? Ou algum canal do Cariani que você gosta, tipo, você gosta pra caralho de academia do mundo fitness, você coloca algo que as pessoas talvez consumem, e você vê alguém olhando, você já começa, você já tem uma abertura pra uma interação, entendeu? Talvez você vai pra um lugar que você tá com a mochila, você coloca um monte de botões lá, você vê alguém passando, olhando pra você já sabe que você já tem o gatilho de iniciar e iniciar não de uma forma brusca, mas de uma forma mais calma, tá ligado? Uma troca mais, talvez, menos agressiva com outra pessoa, que a pessoa nem vai se dar conta que você tá querendo fazer uma amizade em si, entendeu? eu acho isso de uma extrema futilidade. Eu já não, mano. Eu já deixo aqui minha opinião, não. Eu, Deixa aí com quem você concorda, mano. Tem alguém certo, tem alguém errado, ou tá os dois errados, ou as duas opções servem pra alguém, mano? eu tô assim, eu comecei o sertanejo, detesto sertanejo. Eu não consigo ficar meia hora ouvindo sertanejo. Então eu tô extremamente irritado e dentro desse exemplo eu vou para um rolê onde tá tocando sertanejo. Show, Chegando lá, eu dei o contexto da pessoa, se ela vai pra academia porque ela é fitness, se ela vai pra uma dança é porque ela gosta de dança, entendeu? Ela não vai fazer, quebrar essa barreira. Se eu não gosto de sertanejo, eu quero que o então, sertanejo vai tá, tomar no cu, tá ligado? tá bom, então vou melhorar. Eu curto um rolê gótico, mas tô indo pro rolê para me conectar com pessoas. Eu não tô indo com a minha vibe, a minha energia, com o meu potencial aqui em cima. Eu tô indo com o meu potencial aqui. Eu já criei expectativa que eu tô indo para entrar em contato com pessoas. Enquanto você tem expectativa, mano, não vai bater essa expectativa. A chance é muito pequena. Agora, quando você. Por isso que eu falo, o autoconhecimento, você se divertir com você mesmo, você gostar de você mesmo e você fazer o que você gosta, porque você gosta e pronto, e acabou, e foda-se todo mundo que tá em lado, e isso sim é uma benção, mano. Isso daí vai te trazer pessoas perto. Porque você vai ter sendo verdadeiro com você mesmo. Mas Se é você uma, chegou num rolê, mas é uma benção chegou num rolê, construtiva, entendeu? É uma benção que você se construiu, você demora muito pra chegar nesse nível. E pra pessoa chegar nesse nível, demora. ela tem que passar por alguns outros níveis, entendeu? Então, talvez conforme ela vai começando a se relacionar com pessoas, vou deixar aqui a dica pra vocês, pessoas, a maioria são decepcionantes, tá ligado? Então você vai, assim que você começar a ter essas interações, você vai perceber que você vai se decepcionar. E conforme você vai se decepcionando, você também vai se aprendendo e você vai se valorizando mais pra você chegar nesse ponto que é o que você já tem hoje, tá ligado? Um ponto que, mano, você tá pouco se fudendo, você tá lá pra curtir, e você vai curtir, mano. Se você vai curtir, não contra as pessoas, não com o ambiente em si, mas curtir você próprio, tá ligado? Então, tipo assim, vai eu e você num rolê. Chegou no rolê, você ficou mal-humorado, mano, é sua energia, filho. Eu vou continuar curtindo do mesmo jeito. Se eu puder te ajudar, deixar o rolê mais legal, se eu puder me comunicar com você, se puder trazer você pra essa vibe, mano, beleza. Agora, você caiu ali no mau humor, você caiu numa deprê, não tem como eu te salvar, eu vou curtindo o meu, mano. Ah, sim, com certeza, mano. E a gente já dá aqui o local, né, mano? Se você tá com a energia muito baixa, você já não tá com vontade de não sair, mano, começa a ter essas deixas de pegar isso e não levar, né, mano? Porque você já vai estragar o bagulho antes de chegar no local, tá ligado? Mano, os Exatamente. sinais já tá mostrando pra você que vai dar tudo uma merda. Não faz, cara, fica aí, mano. Fica mais sozinho, faz uma coisa que você gosta. E quando você tiver com uma autoestima mais legal, aí sim, mano, você chama outras pessoas, tenta ir pra esses locais, tá ligado? Porque é muito do ambiente, tá ligado? Você que leva a vibe em si, mano. Talvez seu amigo não esteja numa vibe tão legal, mas esteja numa vibe daorinha, você vai chegar, você só vai engrandecer, mano. O bagulho aqui, a meta é fazer menos, mas o nosso objetivo é sempre somar, tá ligado? A gente quer somar, mas então Exatamente. quando você vai pra um local, vai com essa mente aberta, mano, de levar o seu melhor, mano. Não de levar as coisas que estão passando na sua cabeça, uma energia negativa, tá ligado? Não que você não vai ter, mano. Vai ter momentos que talvez você vai se sentir tão sozinho, vai estar passando por tanto perrengue, que você não vai conseguir mascarar isso e você precisa de pessoas para você conversar sobre aquilo, tá ligado? Aí não tem o que fazer.
Mas quando é um bagulho que é bobo, como, que é corriqueiro, mano, quando você tiver nessa vibe, nem vai, tá ligado? E se tiver ruim, só vai embora, dá tchau pra ninguém, vira as costas assim e É, sai vazado. sim, mano. Viva sem arrependimento nesses bagulho, tá ligado? Depois você pede Pô, desculpa, que eu quantas acho que é até mais legal, mano. Mostra o dedo pra todo mundo lá e no dia seguinte você falou, mano, foi mal, tá ligado? Mano, eu perdi as contas de quantas vezes cheguei num lugar e saí depois da francesa. O Sem que é ninguém me francesa, ver. mano? Ah, Essa aí é a egípcia, sabe? A francesa, essa aí é a sei sim, egípcia. mano. É quando você chega num lugar, sua bateria social acaba, daí, pra você não atrapalhar ninguém, sabe? Você sai quietinho assim, daqui a pouco as pessoas perguntam, ai, cadê o show? Cadê o show? Poxa, o show sumiu. Deixa eu fui vampirar, mano. Falando em vampiro, mano, não sei se você viu aqui, saiu nos jornais da cidade de Itapevi, mano, que tá tendo alguns casos meio bizarros, tá ligado? Estão encontrando pessoas que estão em alguns lugares meio que inabitáveis, em alguns becos, tá ligado? Desacordadas, mano. Com dois, com dois bagulho aqui. Você sabe o que tá acontecendo por aí, show, mano? Tá acontecendo uma cidadezinha em Bogotá, não tá acontecendo muita coisa, mas vamos indo levando. Vamos levando, né? Tá grave isso aí, mano. Acho que eu já vi umas duas, três vezes no Jornal da Cidade aqui. Tá começando até, o pessoal tá começando a fofocar, tá ligado? Tem que tomar cuidado nisso aí, né, mano? É, Agora é a vamos. regra, né? Não pode ser máscara dos bichinhos. É, mano. Agora, mano, vamos falar sobre as coisas do coração, mano. Vamos falar sobre amor, o que movimenta o mundo, tá ligado? O que eu, o que você, o que a maioria dos planetas desejam e vivem aquilo na maior intensidade da loucura, tá ligado? O que você tem a falar sobre relacionamentos amorosos, mano? Quero a sua perspectiva, tá ligado? Depois você me traz a perspectiva que você acha que a maioria das pessoas tem, mano. Eu levo comigo os termos do grego, né? Que tem o amor agape, que tem. Existe vários tipos de amor, mas pelo jeito você quer falar da questão do amor da Romântico. relação, né? Entre a romântico. Isso. Eu sou uma pessoa extremamente frustrada com esse aspecto, né? E passei uns traumas muito grandes, então é uma coisa que eu evito bastante. Tenho muito amor pela minha vida, romantizo muito as minhas aventuras, minhas investigações, as minhas escritas, meu estilo de vida. Eu romantizo muito minhas amizades, mano, que eu sempre falo pra ti, mano, pra mim, a maioria das minhas amizades é bem tipo Sherlock Holmes. Então, meus amigos que estão próximos de mim tá sempre realmente são aquele bromance, né? Igual Sherlock Holmes e o Watson, mano. São amigos que estão sempre ali bem perto, eu romantizo isso muito. Mas o amor mesmo romântico é uma coisa que eu abri mão, acho bonito. Quem consegue ter, quem ainda tem a inocência para ter, porque depende muito de uma inocência, de um coração puro, né, para isso. E o meu Nossa. mesmo colocaram uma estaca de madeira bem grandona pra ter. Mano, e também eu acho que depende muito também de algumas idealizações que não vem nem da gente, mano, mas algumas idealizações que vêm passado há séculos pra gente, um monte de ideais, um monte de coisas culturais que são impregnadas na nossa cabeça, que meio que eles oferecem o amor pra gente já formado, tá ligado? Uma bola que eles mesmos já construíram e não deixam a gente experienciar pra cada um ter a sua própria noção de amor, tá ligado? É que virou um produto, né? Ah, sim, mano. Esse amor. Virou mercadoria como tudo da vida parece virar, né, mano? E é uma mercadoria cara. É pior do que o, uma droga sintética pesada, pior do que crack, pior do que cocaína, é enfiar a ideia de uma paixão assim, né? Porque a paixão é um negócio extremamente viciante e perigoso, principalmente quando é naquele estilo amor bandido, sabe? Ah, De a sim. pessoa largar tudo pra viver o Bonnie e Clyde. É a melhor versão que tem assim de você experimentar o amor é você largar tudo pra ter essa vivência. Porém, é uma vivência extremamente destrutiva. Pra Eu caralho, mesmo já mano. tive várias dessas. Com certeza, se você deixar levar, se você basear a sua vida nisso e você não ter o autoconhecimento seu necessário, mano, o mais provável é que você vai se estrubaçar, vai se quebrar todinho, tá ligado? Porque o show, acho que ele ia adentrar um pouquinho a respeito disso, mano, que a gente tem muito como o amor em si, basear todas as nossas inseguranças, todas as nossas expectativas em uma única pessoa, tá ligado? Então essas expectativas, tanto pra gente como pra pessoa que a gente já tá baseando, tá fantasiando isso, mano, vai ser algo que é completamente injusto
tanto pra ela quanto pra você, tá ligado? Uma só pessoa não vai suprir todas as suas necessidades, mano. Não poderia utilizar palavras melhores. Exatamente. Uma pessoa não vai suprir todas as suas necessidades. Não coloque toda a sua expectativa em uma pessoa só. Acho que a melhor forma de amar uma pessoa é amar do jeito que ela é, pronto e acabou. Ah, sim, mano, eu acho que Entender que a gente está aprendendo muito a respeito sobre isso conforme a gente está trabalhando nos nossos projetos no Voz da Arte. Talvez aqui eu tô aprendendo a lidar um pouco melhor com você, tô aprendendo a entender um pouco mais sobre as ideias. Então, mano, a gente tem que lidar com as coisas da forma que elas são, tá ligado? Não tentar tirar da macieira o que não é maçã, né, mano? exatamente. Novamente, muito bem observado, Watson. Valeu, mano. Já tô ficando tímido aqui, hein, mano. Muito bem observado, Ah, exatamente sim. isso mesmo. Mano, mas. O, é que nem, agora que nem com Vozes da Arte, qualquer projeto que a gente pega, mano, a gente sabe que a pessoa só pode oferecer isso, vamos consumir disso só, não vamos querer que a pessoa dê outro fruto, né? Querer mudar a pessoa. É melhor a gente entender a pessoa como ela é e utilizar as habilidades dela a nosso favor. É, chega a ser meio maquiavélico quando eu falo dessa forma, mas quando bem utilizado, pode ser a forma mais sincera e genuína, talvez mais próxima de um suposto socialismo em um pequeno grupo, né? Ah, sim, Uma coisa mano. saudável. E aí é também algo que, conforme a gente está tirando o melhor um do outro, e se tá todo mundo a favor daquilo que a gente tá fazendo, tá ligado? Vai ter crescimento no projeto, tá ligado? O projeto não é só tirar o que você tem, mas você vai construir novas, talvez novas habilidades, vai ter novas perspectivas, vai estar com pessoas que você gosta, que você acredita. Então vai ser com certeza muitas trocas favoráveis para você se desenvolver cada vez mais, tá ligado? Então, mano, o segredo eu acho que é você tanto em relacionamento como conforme amizade, é aquele bagulho, mano, que tá até na própria Bíblia, tá ligado? Diga com quem andas, que eu direi com quem tu és, tá ligado? Se você tiver boas companhias, aquelas pessoas geralmente vão te engrandecer, porque são pessoas que provavelmente você já tem um histórico, e que conforme você vai cada vez ficando mais maduro, você vai entendendo que algumas relações você quer manter pra vida inteira, entendeu? Então, é muito legal você conseguir construir esse tipo de relações com outras pessoas, mano. Não cria expectativa por nada, né? Assim, mano. É que você fala esse bagulho aí, mas acontece algum bagulhozinho, já tá mandando mensagem, tá conversando, tá ligado? Então tá sempre socorrendo. É o que eu falei pra você, mano. Algumas vezes você vai se decepcionar até com pessoas que você considera seus irmãos, tá ligado? Isso vai acontecer, mano. O show sabe disso, tá ligado? Mas mesmo assim, ele ainda continua, talvez pela própria filosofia de ser quem ele é, de só ouvindo o lado da pessoa, tá ligado? De nunca tentar negredir outra pessoa. Eu já não, eu já parto do contexto que algumas atitudes, mano, eu já descarto a pessoa, tá ligado? Algumas coisas eu acho já que são É, imperdoáveis, que não são legais de falar, não são legais de consumir, e talvez não seja nem coisas tão graves. Se eu vejo algumas falhas a respeito de caráter, mano, eu já prefiro afastar de mim do que deixar aquela energia, aquela pessoa, aquele contato me consumir também, tá ligado? eu lido com as pessoas a partir dos defeitos mesmo dela, né? Então eu sei onde é o defeito, onde é a qualidade, pronto. Eu sei onde eu tô me metendo. Mas alguns defeitos pra você não acha grande demais, mano? Você nunca tem essa virtude, você já espera aquilo desde o início, mano. Porque eu, por exemplo, Começa eu já tomei alguns tombos, tá ligado? Eu já tomei alguns tombos de dar outras oportunidades, de talvez ter sacado alguma coisa no início e continuar dando abertura. Não, isso não é tão grave. Aí quando vai ver passar algumas semanas, eu levo um tombo, talvez de um bagulho que se eu tivesse ouvido o meu instinto, eu não teria caído da forma que eu levei o tombo, entendeu? É que eu Calma aí só que ele tive bugou, esses mano. problemas com relacionamento. Eu só tive esses problemas com relacionamentos exatamente por ter colocado os excessos de expectativa e ficado extremamente dopaminérgico com as situações. Mas no meu cotidiano, não sei se você é com um FIA ou se você acredita naquele o teste do MBTI. A minha personalidade é o INTJ e toda vez, já faz uns 6 anos que eu me mantenho nessa personalidade.
Eu acho que ela funciona muito bem pra mim, eu acredito no teste da MBTI. Eu acho que essa minha personalidade, ela acaba me ajudando bastante com essas coisas. Então eu consigo lidar com uma pessoa, mesmo que ela possa ter cometido um crime hediondo. É lógico, eu não vou me envolver por causa, como você diz, diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas consigo lidar com o ser humano, mesmo quanto mais escória ele for. É lógico, ninguém gosta de andar com escórias perto da gente, a gente não gosta de andar com pessoas e estar vinculado a pessoas assim, mas eu pessoalmente tenho um jogo de cintura para lidar com vários tipos de pessoas, né? Desde o andarilho, do assassino, do agiota, da pessoa que é Bolsonaro, da pessoa que é Lula, da pessoa que é assim, da pessoa que é assado, da pessoa que gosta de sertanejo, da pessoa que gosta do rock. Então aprendi a ter um jogo de cintura, né? Trabalhei muito tempo em comércio, então li muito desses livros como O Príncipe de Maquiavel, como 48 Leis do Poder, vamos ver outro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Então, eu tenho uma base para ter jogo de cintura com qualquer tipo de pessoa, entendendo qual é o mal delas e como elas podem me beneficiar de uma forma, digamos, meio que manipulatória. Nunca pro mal, mas ainda assim eu vejo que todas as pessoas têm alguma coisa que pode ser utilizada, que pode se agregar a mim, e às vezes até um conhecimento, alguma fala pode agregar a ela, da minha parte para elas, né? Assim, Então acho que é mano. uma troca bem justa. Assim, mano, eu até concordo plenamente em relação a isso com você, se for num teor, por exemplo, de comércio, um teor de empresa que você está fazendo talvez contratos comerciais, está vendendo algum produto, aí sim. Aí eu acredito que você deve sim aprender a se relacionar com cada uma dessas pessoas, mesmo que elas sejam difíceis de maneiras completamente diferentes, mas as pessoas ao seu redor, eu já não gosto de deixar essa porta aberta, entendeu? Eu já prefiro fechar essa porta em relação a algumas atitudes, mano. É que toda forma de comunicação, todo relacionamento, até mesmo todos os tipos de amores, é uma forma política, né, de ser interagida. Então, se você tem a plenitude e toda forma de relacionamento é uma forma de política, você consegue conviver melhor com o seu cotidiano, né? Então vamos pôr assim, do mesmo jeito que num relacionamento a gente não consegue adaptar uma única pessoa para que supra todas as nossas expectativas, então quer dizer que não existe ninguém no mundo que possa suprir todas as suas expectativas. Então vai ser sempre um aglomerado. Então não existe um empresário, um único empresário que poderia fazer o nosso canal ter sucesso. É um coletivo de pessoas que acompanha, que gosta, que assiste, para poder fazer isso dar certo. Para a gente viver bem, é um coletivo de pessoas. Então, ainda mantendo lá da solidão para o relacionamento e para as crises interpessoais entre as pessoas, acaba caindo no mesmo dilema, né? Que enquanto mais jogo político você tiver, mais fácil você vai conseguir interagir e lidar com as situações e as adversidades da vida, né? Assim, Então, para isso, não é qualquer pessoa que consegue. Então, você precisa ter uma base de leitura, uma base filosófica, uma base psicológica. Você tem que ter uma base muito forte para conseguir viver dessa forma. assim, mano. E E também é o que eu muito recomendo conhecimento para sobre todo cada um, mundo. mano. Como ele tá deixando bem pontuado, mano. Cada pessoa é cada pessoa, tá ligado? Só você em si vai saber o seu limite, o que você aceita ou não, tá ligado? Cada uma, como a gente já sabe, cada uma vai ter a forma de lidar com cada coisa que acontece na vida, né, mano? Você tem que se conhecer pra você não fazer, você não ir com qualquer coisa que é mais triste do ser humano em si, que ele pode fazer, é ele ir contra ele mesmo, tá ligado? Então, mano, sempre esteja de mão dada contigo, né, mano? Essa que a gente tem que deixar, que tem que transmitir para as pessoas, mano. O que elas acreditam, os ideais que elas pregam, que elas levam, esses ideais que você não pode virar as caras, mano. Porque se você se destrói em si, mano, quem vai te ajudar, tá ligado? Se você mesmo tá indo pro caminho de destruição, mano. Eu sou um cara bem legal, eu sou um libriano bem diplomático, mas se o jogo tá contra mim, eu não tenho medo nenhum de deixar aquele climão. Ah, sim, mano. Então, Aí, quando às vezes assim, entre amigos, eu já falo, pera, não gosto da palavra, não gosto da forma de ser tratado, peraí, que diabo é essa? Peraí, vamos voltar. é que aí não é nem questão de signo, né, mano? É questão
de se conhecer, né, mano? De saber o que você tolera e o que você não tolera, mano. A questão do signo, a diplomacia dele é uma coisa bem de libriano mesmo, né? Ah, entendi, mano. Eu sou. Mas a questão. E você já é Eu já o sou oposto da. Eu já sou da complementar, né? O guerra, tá mais ligado? Eu prefiro sair do que entrar em guerra, tá ligado? Porque o meu instinto natural é entrar em guerra, mano. Então eu já prefiro me afastar. Foi assim que eu aprendi que mais vale a pena pra mim, tá ligado? Do que se for entrar em alguma briga, alguma guerra, não tem outra opção e a gente vai entrar pra destruir, tá ligado? É igual como o Ninja falou lá, mano. Ou você joga, ou você joga com nós, ou você vê nós ganhar, tá ligado? Não tem outra opção, mano. Então a gente entra pra fuder o bagulho mesmo, se for pra entrar, mano. Existe uma versão dessa frase do Zhu Tzu, do livro da Arte da Guerra. Que ele fala assim: o vencedor vai pra guerra sabendo que já ganhou, e o perdedor vai pra guerra não vai Calma, calma. esperando ganhar a batalha, né? Sim, mano. Mas a versão do ninja é mais fácil de Ah, explicar sim, mano. mesmo. Mano, eu acho Mas a que, Arte da Guerra é um livro muito bom. acho que já foi um assunto que a gente já debateu bastante, tá ligado? Já dá pra gente talvez começar a trocar um pouquinho de assunto, mano. Eu tava, que nem eu falei pra você que eu tava talvez pretendendo entrar em relação à viagem astral, tá ligado? Porque eu, conforme o tempo foi passando assim, eu fui sempre entrando em choque comigo mesmo, porque eu quero saber o que tem do outro lado, mano. E como eu sou muito cético, e eu tenho também realmente muita medo de algumas aberturas que eu tenho de deixar outras religiões, tipo, ir para um centro espírita e talvez para um lugar de Ubanda, tá ligado? De ter esse contato e talvez um contato que eu não vou estar dando permissão de entrar, eu optei pela viagem astral, tá ligado? Eu tava vendo em si, há uns dias atrás, em relação a sonhos lúcidos, tá ligado? Então eu tô começando a ler um livro que se chama Sonhos Lúcidos em 30 Dias, tá ligado? Que é meio que o processo de você. Pra quem não sabe o que é sonho lúcido, é conforme você acorda durante os seus sonhos e você consegue controlar ações de outras pessoas, você consegue controlar o que outras pessoas vão dizer, você consegue fazer uma pessoa evaporar, você consegue fazer aparecer três sóis. Você é o senhor do seu próprio sonho, é igual a série Sandman, tá ligado? Você consegue fazer o que você quiser no seu sonho. E eu tô lendo esse livro antes de entrar na viagem astral, tá ligado? Porque, querendo ou não, eu falei, mano, eu tô numa descoberta muito grande de coisas novas, tá ligado? Então eu optei pra primeiro pegar esse caminho, mano, pra depois pegar os exercícios de viagem astral, tá ligado? Eu acho que é um ótimo caminho para você começar pelos sonhos lúcidos, que é mais começar do básico, né? Não começar assim, pé no Sim, mano. chão, com uma coisa mais direcional. Mas quando você tiver a chance de tirar um tempo para entender a meditação, tanto o Zazen quanto a versão hindu, eu acho que isso vai trazer um lapso a mais, Ah, né? sim, mano. Eu Igual já. aquela vez que eu estava conversando do Akakali, explicando da meditação, né? Que o Zazen é pra cá, pra estar aqui 100% pra você aí. Então, quando você tá em Zazen, você tá em extrema presença para outra pessoa. Você não está pensando em nada, você não está julgando, você está 100% para outra pessoa. E isso é o primeiro estado do começo da meditação. Agora, quando você vai para uma meditação mais hindu, você já começa a entrar para dentro de ti, né? Onde você E, tem que encontrar uma postura agradável, e vir trabalhando cada um dos chakras, né? Tanto que o primeiro chakra já é a questão do seu corpo, de você achar uma forma agradável para você ficar por horas ali em meditação, né? em relação à meditação hindu, eu estava vendo um livro hoje a respeito disso, eu acho que é Oshu, a arte da meditação, ou algo em relação a isso, tá ligado? Que é um bagulho que eles trazem da cultura deles, assim, que eles pegam várias vertentes e essa série Oshu tem vários livros, vários títulos diferentes a respeito da cultura deles, tá ligado? Então já peguei para baixar esse livro, porque eu vi em si que, em relação aos sonhos ou à própria meditação em si, a gente dominar os sonhos lúcidos, a gente começa a ter entender um pouco mais sobre tipo, o nosso ser em si, tá ligado? Porque a gente vai estar lidando mais com o nosso inconsciente, que a gente não tem acesso enquanto a gente tá acordado, tá ligado? Então eu falei, mano, talvez o sonho seja uma saída bem bacana
essa autodescoberta, essa autoconexão comigo mesmo, tá ligado? Antes de ir pra algo tão, um passo tão grande que é a respeito de viagem astral, tá ligado? Né? O que é uma viagem astral, o que é um sonho lúcido, né? Ah, sim, mano. Mas eu tô falando que se eu for pro lado da meditação, querendo ou não, a meditação é também uma autodescoberta. Então, você lidar com sonhos lúcidos em si, você vai estar tendo conexões com outras partes do seu cérebro que você não tem enquanto você tá desperto, entendeu? E você vai lidar com o seu subconsciente, com a parte abstrata. Sim, mano. Tem um filme bem legal, não sei se você já chegou a assistir o. Ele é infantil, o Side Out, Divertidamente. Mano, eu nunca assisti esse filme, mano. Nunca vi Você divertidamente. viu o 2, mano, o 2 eu não cheguei a assistir, mas no primeiro ele explica muito bem assim as questões cognitivas no nosso cérebro. Tanto que ele teve, né, um monte de psicólogos e psiquiatras dessa geração, extremamente influente, com bases fortes da psicologia atual. Então, apesar de ser acho que é Disney, o Pixar, não tenho muita certeza qual empresa que produziu ele, mas o contexto dele, a história que passa com a menininha Riley, né, e ali dentro ela tá tendo a primeira crise de identidade dela, por ela ter perdido a alegria, ter passado por uma depressão, se sentir solitária. Mano, ele resume bastante esse vídeo nosso, essa live nossa, mano. Porque ela passa essa questão da solidão, a questão da depressão, ela vem com essa questão da psique dela, né? Está com um problema de ela ter perdido tanto a tristeza quanto a alegria, porque as duas dependem muito, tanto a alegria quanto a tristeza são sentimentos dopaminérgicos, né? Até na tristeza a gente sente prazer e ela perde esses dois. Quando ela perde esses dois aspectos, né, que são representados por arquétipos de duas bonequinhas, então ela começa a ter esses problemas com a questão psicológica dela. Pô, Não sei se você já interessantíssimo, mano. assistiu. Esse você falou que talvez provavelmente seja o segundo, né, mano? Oi? O Já tem o Divertidamente segundo 2. filme. O dois ainda não assisti. Eu Então, assisti um. eu vou dar uma procurada porque eu fiquei bastante interessado, mano. E o mais legal é que parece que eles fizeram isso como uma animação, então, né, mano? Porque é um tema bem profundo em cima. Existe um outro que as pessoas já me recomendaram bastante, que é sobre essa questão de espírito e alma, que é da Disney também. Só que esse eu ainda não assisti, que tem um fantasminha e. Eu não consegui nem lembrar o nome agora. Você também não faço nem ideia de qual que é esse aí, mano. Ele veio depois do Divertidamente. Ele também é do mesmos estúdio, agora é Disney e Pixar, se eu não me engano. Eu sei que, tipo, ele explica bastante essa questão da alma, ela vindo pra Terra, ela encarnando. Vai ter uma explicação bem legal, assim, pelo que me retrataram, né? Mas eu pessoalmente também ainda não assisti esse. Ah, sim, mano. Eu tô mais agora, antes que nem eu já falei pra você, antes eu não considerava muito essa ideia de alma, mas eu já tô com o pezinho bem mais dentro dela do que só na consciência em si, tá ligado? Mano, é muita mudança pra pouco tempo, velho. É foda, cara. Se eu pudesse explicar nesse aspecto, é aquela, né? A alma é o ponto de vista da sua consciência, né? Porque assim, Sim. você pensa, mas e você consegue ver seus pensamentos, você consegue ouvir seus pensamentos, você consegue ler seus pensamentos. Então, acho que o mais próximo de alma e de espírito teria esse contexto de conseguir se autoavaliar, né? Ah, Assim, sim. pelo meu entendimento. Sim, mano. Posso estar completamente errado, mas Ah, não. Aqui esse assunto é bem difícil a gente colocar o pé no chão e falar não é isso ou é aquilo, né, mano? Aqui é mais é uma viagem em si e talvez cada um defender o que é mais próximo de realidade da forma que ele vê o mundo, né, mano? Porque dificilmente alguém aqui vai bater o pé a respeito disso, mano. Claro que eu acredito que algumas pessoas conseguem isso, tá ligado? Mas é bem raro encontrar pessoas que têm tanta certeza. Como você tem a certeza completa disso, tá ligado? Porque você já tem esse contato em si, você já procurou muito a respeito disso pra entender o que tava passando contigo e o que tava passando com pessoas ao seu redor, tá ligado? ou pode ser que nem o nosso amigo Fresco que fala, né? O show fala tudo com tanta confiança que a gente até começa a duvidar. Ah, sim, mano.
Mas duvidar da realidade. eu passei por esse lado aí, mano, mas eu já tô acreditando que, mano, você é um maluco muito são, tá ligado? Antes eu falei, não, o show é completamente doido, não, mano. O show tem algo por trás ali daquela cara dele, daquela loucura dele, tá ligado? É muito Eu sóbrio, sou mano. um grande oráculo. É um grande laraco, mano. Tá se divertindo aí, tá O, ligado? Pra cada pessoa é um ser diferente, só dando risada, tá ligado? Fazendo pegadinha, mano. o pior é que assim, eu aprendi a jogar com a vida. Tá certo, mano. Não tem coisa melhor do que brincar com a vida, tá ligado? É, E aí, mano, isso é um fato. e tá acabando o assunto aqui, mano. O que a gente tá pra nós trazer mais pra esse programa aqui? Mano, tá um dos melhores Tá programas. acabando Vamos não, falar aí, né, mano. mano? A gente tá zica aqui, velho. É que tá Não, acabando não. de dar de procurar algum assunto novo, tá ligado? Porque na internet. Nada, ainda dá pra, como nome, dá pra entrar muito ainda nesse assunto da projeção astral. Então traz aí, E traz aí. teve aquele último relato que eu contei pra ti, né? Que eu cheguei em algumas Ah, sim, mano. profundezas. Conta aí então o relato pras pessoas aí, mano. Desde o começo, tá Vai, ligado? ó. A última Pra quem projeção estiver astral do show, mano. assistindo, eu sempre tenho projeção astral, desde criança, sempre anoto, sempre escrevo, sempre estudo sobre. E como eu e o Ayrton acabou entrando bastante nesses assuntos e entrando bastante nesses dilemas, a última vez que eu tive, assim no momento que eu terminei a viagem astral, a primeira coisa que eu tive foi eu durmo com o celular assim perto, já peguei o celular já mandei assim a sinopse do que tinha acontecido, né? Que geralmente existem planos e quando eu tô em um desses planos, normalmente eu sou levantado, meu corpo sai aqui assim, ó, meu corpo físico fica aqui deitado, a alma sai levantando, às vezes rodando, é algo meio desesperador. Só que nesse dia aconteceu uma coisa que foi meio diferente. A minha alma saiu de assim, foi pra cá, então eu conseguia ver pelo rabo dos olhos aqui meu corpo aqui dormindo, e no lugar de ela flutuar pra cima, ela passou tempos afundando para debaixo da terra. E ficou. Eu entrei assim no extremo desespero, apesar de ter estudado muito, sempre ainda me desespero bastante com isso. Então, na hora, primeiro eu tomei um susto, né? Falei, meu Deus, meu Jesus, socorro, socorro, Pai Nosso que sai do céu. Comecei a orar, né? Eu, depois, consegui trancar assim, um pouco a minha consciência e falar, nossa, eu passei a vida toda estudando misticismo, estudando a magia, estudando o vampirismo, estudando tudo isso. Eu falei, o mínimo que eu posso ter é de respeito por mim mesmo e tudo que eu estudei e tentar avaliar aquela circunstância que está acontecendo. Até onde eu afundei para um lugar que era extremamente parecido com águas, né? E fiquei por lá por bastante tempo. E no caso você, que a gente já falou, na viagem astral tem o famoso cordão de prata que você mesmo já me disse que se você quer voltar pro corpo, basta você puxar que você vem. Mas Basta você você, puxar. como você já tem essa experiência, essa coragem, você falou, não, eu vou encarar, mano, eu vou ver pra Eu vou onde que eu encarar, vou vou ir até descer, um mano. pouquinho mais. Continua aí, mano. O que Eu você achei que tava encontrou lá indo. embaixo, mano? Olha, pela primeira vez eu não encontrei nada. Era apenas águas, assim. Era como se eu estivesse debaixo do mar mesmo. Um Vi as oceano, né? bolinhas assim saindo. E não era um mar escuro, como geralmente era muito mais claro, sabe? E você sentia assim, ah, lá nesse local ou não, mano? Tinha dificuldade Quando pra. eu afundei na terra até chegar nas águas. E quando eu cheguei nas águas, então assim, eu passei o desespero da terra, e quando cheguei na água, eu tive aquele desespero de afogar. Mas depois eu vi que o ar que eu respirava era úmido, a água, sabe? É como se eu respirasse igual um peixe mesmo. Sim, Como mano. se eu fosse um peixe solitário em um mar gigante. Mano. E você quer continuar o relato aí que você falou que você foi para talvez em Cotia, mano? Sim, eu fui parar na frente da. A partir daí, minha consciência elevou a ponto de eu parar na frente da casa de uma tia minha, ali próximo de Cotia, e eu ouvi uma voz de alguém falando pra mim assim: o que você vai fazer essas horas, senhor? Bem na hora que eu fui olhar, foi a hora que meu cordão de prata tomou um sustinho e puxou. O cordão de prata, ele não é literalmente um Sim, cordão, né? Ele é sim. uma sensação, igual quando você força um arroto, você força um peido. Então a sua alma volta como uma sensação. O cordão de prata não é literalmente uma corda, ele não é literalmente uma corrente. Mas sim, ele é algo muito mais que nem o ar que a gente respira. Igual quando a gente puxa o ar, assim, é como o corpo puxando
sabe, a alma de volta. Agora, deixar você, tipo, a alma sair assim, até o último, do último, do último, até onde ela consegue ir, é uma questão de habilidade que a gente vai treinando com o tempo, né? Ah, sim, mano. Mano, e você já conseguiu meio, então, talvez interpretar? Você falou que você também se viu um pouco mais no futuro, né, mano? Alguns meses, talvez anos lá que você falou que teve uma parte que você se viu dançando no seu quarto aí, mano. Em viagem astrais, geralmente você consegue trazer uma conclusão, mano? É tipo interpretativo igual, por exemplo, eu consigo muito bem interpretar os meus sonhos, tá ligado? Eu acordar e tentar entender o porquê que eu tive um sonho daquele. Isso funciona em viagem astral, mano? Ou só funciona em situações de clara evidência, que é bem raro de acontecer? Reformula melhor a pergunta. Eu acho que eu fico com uma dúvida sobre sua pergunta. Então, conforme a gente sonha, muitas pessoas, conforme vão estudar, talvez estudando Freud, estudando Jung, estudando algum psicólogo que já relatou um pouco sobre o que acontece na nossa cabeça, no nosso sonho, a gente consegue talvez ter interpretações sobre aquilo, porque o nosso sonho, o que a psicologia acredita hoje, é que talvez seja algumas coisas que o nosso cérebro está tentando filtrar a respeito de alguns acontecimentos do nosso dia a dia. Então são meio que reflexos, relapsos que a gente tem no nosso dia a dia que talvez a gente não consiga compreender bem. Então, essas coisas entram no nosso subconsciente e a gente sonha com essas coisas, tá ligado? Às vezes é algum medo, alguma fobia, alguma coisa mal resolvida consigo próprio, tá ligado? Então, meio que são, talvez, gatilhos de autoconhecimento, tá ligado? Então, se você tá tendo aquele bagulho, se você aprende a meio que a ler aqueles sonhos, você vai fazer uma ideia de o porquê o que sua mente está querendo te dizer através daquele sonho, tá ligado? Você consegue pescar algumas deixas que elas deixam ali, é tipo a Vandinha, tá ligado? Quem faz um crime pra Vandinha vai deixando algumas migalhas ali, ela vai tentando descobrir e encontrar o objetivo dela, o que os nossos sonhos fazem com a gente, se você pesquisar para aprender em Eu si, você entendi consegue. agora a linha narrativa. Como tudo na vida, se você sair daqui da sua casa e você for lá para a praça e conversar com o andarilho, você tem uma resolução, você tem um aprendimento. Então, se você avaliar o que você passou acordado, da momento que você casa até o momento que você conversou com o andarilho, você consegue ter uma reflexão sobre. Com a viagem astral, você consegue ter uma reflexão sobre. Com os sonhos, você consegue ter a reflexão sobre. Então, quando você domina o sonho lúcido e você tem a projeção astral, você sabe que são coisas extremamente diferentes. E do mesmo jeito que tem aqui o corpo aqui material, né, essa terceira dimensão, e existem outras dimensões, então você acaba tendo, você consegue entender elas e a partir de todas elas você consegue ter uma reflexão. Você Do quer trazer mesmo um jeito que pouco a gente tem do aqui. quer trazer um pouco do contexto em relação a essas dimensões que o espiritismo acredita, mano? Pro pessoal que tá assistindo, que talvez não faz ideia do que a gente tá conversando aqui, velho. Quais são essas dimensões? Dimensão, né? É a de dimensão material. Então a gente está em terceira. Porém, em primeira, essa parede e várias outras coisas no planeta fomos um. Então, no momento que, antes do Big Bang, éramos todos uma coisa só. Então, aqui, a gente está em primeira dimensão. Então, possa ser que a gente já era uma forma coletiva de inteligência de ser humano. Então, aqui está o primeiro aspecto, né, que seria o começo ali, um Deus central. A segunda dimensão é o momento que a gente é arremessado, né? Que a gente começa a se dividir. Então a gente era a luz, a gente estava na velocidade da luz em expansão. Então a gente não tinha um corpo físico, a gente tinha um corpo de luz. E o corpo de luz, que é a segunda dimensão, e o primeiro corpo, eles coexistem junto com esse terceiro corpo. Então você, Ayrton, está lá em primeira dimensão, sendo um macro, você tem o seu corpo de luz que está vindo, e você está aqui em terceira dimensão. Só que agora começa a parte da brincadeira, né? Que a quarta dimensão seria a nossa percepção de espaço, seria a nossa percepção de tempo, seria a nossa percepção cognitiva, e daí começa a vir as quinta, sexta, sétima dimensões. É onde a gente começa a entrar em camadas de almas, de espírito, de tudo que saiu daqui de terceira e foi para quarta. Então, energias antigas, deuses antigos, criaturas antigas,
pessoas que já não convivem mais aqui, elas vão para outros planos, né? E o final de tudo é um grande limbo, né? A grande escuridão. É onde tudo volta. Então, toda vez que a gente está em projeção astral, a gente tem essa brincadeira da linha do tempo. Então, é lógico que a gente pode sair do nosso corpo, do mesmo jeito que já aconteceu comigo, de ver 3 meses à frente, conviver 3 meses à frente, voltar para o meu corpo e viver como se estivesse vivendo em um paradoxo. Então, porque o tempo, ele só é único aqui em terceira dimensão. Então aqui o passado está passando, eu tô aqui presentemente falando uma coisa que tá vindo, o futuro tá vindo, o futuro tá virando presente, e o presente tá virando passado. É uma linha única. É o que a física apresenta. Quando a gente sai daqui, a gente já não tem mais essa dimensão. A dimensão é completamente diferente. E na quinta dimensão, já não faz diferença o tempo já. Então você consegue ver coisas, você consegue ter acho que um pouco mais de visão, como se fosse de um. Chega a ser até uma blasfêmia a forma que eu vou falar, mas você fica, acho que até mais próximo de ser um deus ali, sabe? Numa questão meio onisciente, onipresente. Só não Sim. onipotente, né? Que a gente não tem tanta potência para conviver do outro lado. E eu acho que de tanto me levar a sério nesses aspectos, talvez eu não seja uma pessoa tão fragmentada mentalmente, mas eu vejo muitas pessoas que conseguiram ir pro outro lado, que tiveram vivências igual a minha, que quando elas voltam extremamente esbagaçadas, né? Eu ainda Assim, tenho uma casa para morar, tenho família, tenho amigos, eu tenho o recurso de procurar leitura, tenho recurso para me entender, né? Eu tenho essa curiosidade, tenho essa intelectualidade, mas geralmente as pessoas que passam pro outro lado, elas voltam de extrema fragmentadas, né? é que a gente, querendo ou não, nós somos criados para ter paradigmas, tá ligado? E quando você tem alguma relação que quebra paradigmas igual você tem e essas outras pessoas têm, elas já tinham algo muito formado, entendeu? Então elas não conseguem lidar com aquilo ou lidam com a forma com muito medo em si, entendeu? Então elas meio que se perdem em relação ao medo e ao invés de procurar talvez entender aquilo, tá ligado? Por exemplo, muitas pessoas passam por isso e se apoiam talvez no cristianismo, tá ligado? Talvez vão se apoiar na Goetia, talvez vão se apoiar no espiritismo e só pega aquela junção. Em vez de pegar, abraçar todos os entendimentos, tá ligado? Para tirar suas próprias conclusões e você entender mais do que outras pessoas estão passando, elas só pegam a primeira boia que aparecer, elas pegam, se agarram àquela e usam o entendimento daquela e usam os preconceitos que naqueles entendimentos vão ter contra as outras boias que estão no mar, tá ligado? Então, é algo tão grave que talvez poucas pessoas, ou talvez ninguém, tenham o entendimento completo em si. Então você teria que procurar por outras boias também naquele mar, mano. Uma Mano, ótima reflexão, eu tô exatamente. As ficando pessoas se bom nas prendem a parábolas lendo a dogmas, né? Bíblia aí, mano. Aí, moleque. Tô ficando zica Eu nas falei, parábolas, não. moleque. E é um livro incrível e quem tiver a oportunidade, se alguém aqui estiver assistindo a gente puder pegar para ler a Bíblia, mano, o Ayrton tá aqui de testemunha, mano. Foi testemunha de Jeová por bastante tempo na infância dele, não teve aquele tempo, né, de estudo bíblico, e quando você pega para ler pelo seu próprio coração, pelo a busca da sua própria intelectualidade, é muito diferente de quando alguém tentar enfiar ela goela abaixo de você. Ah, sim, mano. Uma coisa é você ter o entendimento de versículos dela, tá ligado? Outra coisa é você ler em si, tá ligado? É uma outra. Mano, não dá pra comparar um com o outro, tá ligado? Um você tá pegando 0,1% do que ela é, o outro você tá procurando o entendimento de ler ela por completo, né, mano? Mas essa resolução que você trouxe é realmente muito boa. As pessoas às vezes passam uma questão de uma mediunidade forte, daí às vezes ela abraça o primeiro dogma que aparece. Então, se às vezes a pessoa já acontece uma clarividência ou uma coisa muito fora dessa dimensão, e aparece uma opção de ela ir para a igreja, a pessoa vai para a igreja e abraça os preconceitos, ideais de toda a religião, ou vai para um terreiro, ou vai para independente. É o que realmente acontece com as pessoas. E elas têm medo elas preferem se encaixar dentro de um sistema doutrinatório do que por medo, né, de ser coagido com uma gnose ou até de parecer uma blasfêmia contra uma ou outra religião, né? Então elas acabam procurando um certo conforto.
Então se trouxe em poucas palavras, mas em palavras sábias, uma coisa que realmente acontece com as pessoas, né? Ah, sim, mano. E acontece com acho que quase tudo na vida, né, mano? A gente, como nós somos seres completamente sociáveis, a gente quer aquele abraço acolhedor, de ser entendido, mesmo que não seja completamente, mas a gente quer ser abraçado num círculo que também tem uma ideia parecida com aquela que a gente acha a ideal, né, mano? Então, a gente acaba saindo, talvez, de uma forma meia legal de receber aquele abraço, mas também a gente acaba se limitando muito, né, mano? Exatamente. Quando você vê os seres humanos acabam usando tudo de uma forma muito manipulatória e comercial, né? Então, muitas das religiões e doutrinas hoje em dia acabam abraçando muito a ideia do capital. E você vê muita igreja pregando a teoria da prosperidade, né? E a teoria da prosperidade é completamente ao contrário do caminho da fé verdadeira. Lógico, todo Exatamente. mundo quer ser próspero, É todo a mundo coisa quer ter mais dinheiro, diferente mas do que Jesus prega, tá ligado? então, a pessoa que está indo para uma pessoa que teve um encontro com Deus, ou que teve um encontro com alguma coisa que é fora dessa dimensão e procurar um lugar que está te oferecendo a teoria da prosperidade, a pessoa está indo completamente contra o que ela estava procurando, né? Sim, mano, com certeza, velho. Mas também é essa vida do místico, do mago, como é, né? Do bruxo, do. Do bruxo, não, mas estou procurando aquela palavra, aquela carta do tarô, né, Hermit? Ai, Eremita? o eremita, isso mesmo. Sim, Então, quando você vai atrás disso, você acaba caindo no caminho do eremita, né? Então, para quem quer realmente experienciar da espiritualidade e da magia pura, a pessoa tem que acabar largando de alguns prazeres da terra para viver isso, né? mano, e do É começo. um contramão. E do começo ao fim a gente vê que, tipo, esse vídeo em si, essa live, mano, é sobre autoconhecimento, tá ligado? Porque é a forma que você você se conhece, é a forma de visão que você leva pro mundo, é a forma que você vê as coisas, tá ligado? Então, mano, o autoconhecimento, tipo, parece algo tão pequeno que é você meio que se mergulhar em si, mas, mano, aquilo transborda de uma forma completa na sua vida, tá ligado? Consegue fechar o assunto lá do começo, né, mano? Da Sim, questão de mano. solidão. Quando a gente vai para outras dimensões, entra na questão de projeção astral, entra nesse autoconhecimento, trabalha a sua psique. Então, se você aprende a lidar com a sua solidão aqui, no pós-morte ou em pós-outras dimensão, a gente estaremos sabendo lidar com a gente mesmo, né? Porque vai ser nós com nós mesmos. Porque na hora que eu nasci sozinho. Na hora que eu morrer, eu vou estar ali sozinho, né? Sim, mano. E a gente já Então, conversou se quão. você experiencia isso, A gente já conversou pode falar, desculpa. de quão incrível é isso, mano. A maioria das pessoas não tem essa sacada, né, mano? Geralmente elas tentam. Elas entendem a própria solidão, mas tentam mascarar aquela solidão de todas as formas possíveis, trazendo amigos, talvez trazendo, indo sempre em festa, sempre mantendo aquela mesa cheia, sempre mantendo vários círculos diferentes, porque elas não conseguem ficar cara a cara com o espelho e se dar conta daquela solidão. Então tudo que elas podem fazer, através de vários tipos de relacionamento, seja amoroso ou não, elas fazem para não se sentir sozinha, quando na verdade, mano, se a gente para pensar, é o que a gente é o que nós somos, e isso não tem nada de que é feio, tá ligado? Isso não é horrível. Isso é só algo que é meio que um fato, tá ligado? Nós dois aqui estamos fazendo companhia um pro outro, a gente sabe da nossa solidão em si, a gente tenta entender um pouco mais de como ela funciona e não mascarar isso, tá ligado? Exatamente. E aqui a gente está de frente para a gente mesmo no nosso espelho pessoal, né? Ah, Então, sim. querendo ou não, o celular, a câmera, essa câmera que a gente utiliza, a tela que a gente utiliza, acaba sendo tão igual quanto o espelho negro da bruxaria, né? Da magia. Então, aqui a gente está de frente a frente, de uma forma extremamente ritualística, lidando com a gente, porque é uma filmagem que está sendo gravada com o conhecimento que a gente está falando para a gente mesmo e depois vai chegar para outras pessoas, né? Então lidar com a câmera é uma coisa extremamente mágica, mas eu acho que a magia não existe,
tá acontecendo da forma mais mágica que deveria ser. A gente tá aqui, ó, olhando pra nossa própria cara, a gente tá aqui conversando, tendo que fazer as nossas próprias vozes, e essas vozes ecoar, né, dentro da cabeça das pessoas que verem esse vídeo, das pessoas que assistirem esse vídeo, mas vai ficar ecoando, mano, E até... pode ficar talvez até o final do planeta Terra, né, mano? Até o final da E nossa pode... existência, e talvez seja tão grande que talvez o planeta pode em si ser destruído de alguma forma, isso parar em outras galáxias, outras estrelas, né, mano? Porque, Exatamente, mano, então aqui a gente só tá dando um primeiro passo, a gente não sabe onde isso vai chegar um dia, tá ligado? Então olha, todas as nossas lives foram muito boas, mas essa daqui, olha, mano, essa aqui tá muito boa, tá de moleque. parabéns, a gente comeu sabedoritos, hein? Foi, mano, essa live aqui, daí a gente tá mais inspirado, mano. Mas mano, a gente vai aprendendo aos poucos, né, mano? Uma live de cada vez, não vai ser todas que vão ser incríveis, mas, mano, o importante é sempre a gente manter esse caminhar, né, em direção ao que a gente quer, o que a gente quer é nada, mas a gente só quer trocar essa informação aí. Se alguém quiser fazer algo com ela, faça, tá ligado? Já não cabe a nós, mano. A nossa parte a gente tá fazendo aqui, velho. Quem quiser fazer uns cortes aí, clipar, mano, falou que deu dinheiro pra fazer isso aí, corta aí, mano. Deixa nós famosos aí. É isso, mano. Acho que já inclusive. A nossa ideia dele é fazer um vídeo aí, né? A gente pega aqui o nosso vídeo, põe uma ideia, Pra curtir. e fica ali escondida, né? É isso aí, mano. Acho que já tá até bom de gente finalizar, tá ligado? Tava pra nós postergar, mas acho que já tá bom, tá tão condensado, tá ligado? Tá com quanto tempo aí já de live? Mano, 1h13, tá ligado? Mano, eu acho que essa live aqui, a gente não precisa nem acelerar ela, mano. A gente já conseguiu conversar um pouco mais. De falar o que tinha que falar, tá ligado? Não, mas é sempre bom deixar uma aceleradinha na voz, que a gente não percebe, mas a gente fala com uma pausa assim meio gigantesca. Ah, sim, fala mesmo. Então, pra quem. É que a gente conversando aqui, eu tô interagindo com você interagindo comigo, a gente acaba não percebendo essas pausas que a gente tem. Mas que tem. Ah, com Depois que quando a gente certeza, fala, mano. então dá uma aceleradinha assim, pra ficar confortável aí pra quem estiver ouvindo. Demorou, mano. Vamos ver Então, se essa daqui a gente tem que mandar pra Kali, pra Mari, pro Fransk, pra Amy. mano, essa vai quinta que vem, hein? Teve uma hoje, mano. Assistem aquela também. Aquela foi a pior live, mano. Ou talvez não. Aí é com vocês, mano. Inclusive, essa aqui tá com um tema de fundo diferente. Eu gravei ela com a névoa, tá ligado? Depois eu vou mandar um clipe pra você ver que as outras tava com o castelo do Drácula. Essa aqui eu mudei um pouquinho ó, o que tá atrás da gente, mano. É bom, vou ver se. É bom ter essa mudança, mano. Mas valeu, showzinho. Sempre um prazer conversar contigo, mano. É sempre incrível, tá ligado? Sempre fico feliz pra caralho de ter essa troca com você, mano. É sempre um prazer, meu irmão. Igualmente, mano. Aqui é dois aristocrata, como eu sempre brinco, né, mano? É isso A aí, gente tá a mar da sociedade proletária e burguesa, capitalista. A gente é os donos da porra toda. É isso aí, caralho. Dona da porra inteira, moleque. Então falou, showzinho. Vou finalizar aqui, moleque. Um beijo, meu É parceiro. nóis, mano.